dia, bom dia, bom dia. O Facebook tá bem escuro. Vamos lá, né? Vamos ver se vai funcionar também, né? Porque eu tô num cantinho aqui no meu escritório. Estamos em obras, né? Ontem eu fiquei pintando parede, então a nossa parede normal, que normalmente eu utilizo, está lá, ainda tá tudo aqui. Um caos. Nós estamos aqui, improvisando, mas estamos. Tá bom? Bom dia, espero que vocês estejam bem, né? Espero que tenham aproveitado, quem está no Brasil, que tenha aproveitado o feriado. E hoje a gente vai fazer a leitura, né, de uma parte do livro do Limbaba, que é o Amar e Ser Livre, né? A gente está aqui já no 14º dia de leitura, né? Hoje que é... Aquela assim, né? Nem sei que dia que é hoje. Hoje é dia 22 de abril de 2021, né? E a gente vai continuar com a leitura desse livro, provavelmente aí até o meio de maio, tá bom? É a previsão. Então, vamos lá. Ontem, né, nós falamos de assuntos calientes, né? Falamos sobre identificar o prazer no desprazer, né? E tomar a consciência das fantasias ou tendências sexuais que são ótimos indicadores de onde ocorreu o bloqueio da nossa espontaneidade, que normalmente acontece na primeira infância, né? Então, foi um convite, né, a se perceber, né, assim, os desejos sexuais que nós temos, né, as buscas sexuais que nós temos, sem tabu, sem preconceito, sem julgamento, se entendendo como um ser humano que sente, que deseja, um ser desejante, né, que deseja apesar da moral da sociedade, da moral da religião, da moral parental, né, que é a primeira moral criada em nós, né, são os primeiros padrões, as primeiras crenças, os primeiros preconceitos. A criança nasce livre de preconceito, todos nós, né, esses preconceitos eles vão sendo criados socialmente, né, e esses tabus também. Bom dia, Lê! Estou falando sobre ontem, né, como que foi a leitura. Hoje a gente está aqui num cenário improvisado, pois está estourando luz aqui, mas né, estamos em obras. Né? Amanhã, se tudo der certo, se a parede ficar boa, que eu tô pintando ali, aí amanhã a gente volta para um cenário mais aconchegante, né? Eu tô aqui no banquinho, nossa, vou tirar foto depois da gambiarra que eu fiz aqui, pra poder fazer essa live. Onde é, Rodrigo? Tadinho, o Rodrigo já tá lá, o Gabu já acordou. É firme e forte, né? Nossa senhora, gente, é sério. Esses moleques que acordam cedo tem um lado bom, mas tem um lado que tem hora que você fala, gente, dorme, dorme, dorme. Eles não dormem, não. Então é isso. Então ontem foi isso, né? Foi um convite a visitar, né, esse lugar, né? Entender também esse desprazer, né? Onde que eu sinto desprazer, mas que me gera prazer esse desprazer? Quais são as repetições na minha vida que estão acontecendo? Porque eu estou buscando esse desprazer, eu estou buscando o sofrimento de forma inconsciente, né? E para que isso cesse, eu preciso acessar, né? Eu preciso tomar consciência, é o primeiro passo. Pois é. Imagina os dois juntos, Ale. Você, a sua caçula e a Maia, né? A Maia é porque Maia, eu te falei que esse nome não ia dar muito certo, né? Muito próximo de Maia. Ela não ia ser tranquila. Pergunta pra minha mãe. Aliás, vamos falar de mãe hoje. Nada por acaso, esse tópico. Então é isso. Então vamos começar a leitura com meus seguidores fiéis aqui. Estão sempre comigo. Mas que vale a pena por cada um que aparece aqui, de verdade. Tem me feito, assim, muito feliz esse projeto, né? Espero que esteja fazendo bem para quem ouve, né? Para quem assiste as lives. É. Bom dia, Guto! O Augusto, eu lembro que você falou que o Augusto tinha te falado que, que era muito perto demais. Sei não, esse nome. E o Augusto me conhece bem, você tinha que ter ouvido o Augusto, né? Gente, o marido da Lê eu conheço desde a primeira série do primeiro grau. Meu Deus do céu, é muito tempo. Mas é um querido, amo.
Então vamos lá, vamos começar a leitura de hoje. Vamos lá, Gotinho, depois você volta para você volta para assistir o comecinho, que eu só fiz um apanhado do que eu falei ontem, tá bom? Então vamos lá. Família, família E, família A, família. É lá que tudo começa. E é o primeiro lugar que a gente tenta abandonar, que a gente tenta não olhar, né? Porque dói, né? Porque dói, porque existe ali muitas dores, muito sofrimento e muita castração, né? É ali que vem os primeiros nãos, né? Ali que vem a primeira tentativa de nos formatar, né? De nos comprimir. E não, e muitas vezes baseado no amor, né? Porque os pais, a mãe, o pai, eles não querem que a gente sofra, né? E eles projetam os sofrimentos deles em nós e com isso eles vão tentando trazer pra gente, bom dia, Esther, trazer pra gente um comportamental que é deles, trazer as crenças deles, os padrões deles. Então, tudo aquilo que eles falam, não quero que ela seja assim. Eles fazem a mesma coisa que os pais fizeram e a gente acaba repetindo os mesmos padrões e crenças, né? Então, é tudo inconsciente, né? Ou seja, qual que é o caminho? Trazer para a consciência. É o primeiro passo, né? Então, vamos falar desse lugar, que é um lugar de amor, né? É um lugar que, se não foi construído, né, dessa forma amorosa, é porque existia muita dor, muito sofrimento nesses pais. E que talvez seja a hora de cada um de nós conseguir, como adultos, que eu imagino que sejam as pessoas que estão me ouvindo aqui, que a gente consiga olhar para esses pais como humanos, né? Como alguém que também tinha suas dores, que não nos maltratou, não nos bateu, não nos podou, não nos castrou por maldade, né? Existe um lugar de amor ali, mas deu ruim. Tô brincando. Algumas vezes deu bom, mas muitas vezes gerou muitos traumas, né? E o nosso trabalho agora como adulto é se colocar nessa posição de adulto e nesse lugar conseguir olhar para os nossos pais com esse olhar mais amoroso de gratidão e de perdão, tá? Então, resumir o que eu vou falar aqui, tá bom? Os exemplos citados no capítulo anterior têm algo em comum. Todos tocam nas relações com nossos pais. Não é por acaso. Já vimos que os sentimentos negados e a culpa são venenos que sabotam qualquer possibilidade de felicidade. E não é possível falar de cura desses sentimentos sem falar de família, sem se libertar do passado. Bom dia, Lincoln! Vamos malhar, vamos malhar! Gente, o Lincoln é o melhor personal trainer, né? Que estava aqui em Jundiaí, agora está em São Paulo, mas ele também está dando treinamentos online, sigam ele. Meu amigo, meu irmãozinho, né? Irracionais MC. Aqui ele fala sem se libertar do passado, né? Essa coisa de libertar do passado, eu particularmente não gosto dessa fala. Eu prefiro ressignificar o passado, né? Não é um lugar, porque quando você fala se libertar, parece algo que é mais pesado, que é mais difícil, e muitas vezes é isso que impede com que a gente vá para esse lugar, né? Porque se libertar é uma coisa muito, para mim, tá? É bem pessoal. Então eu prefiro falar Ai, Jesus! Espero que seja bom, fiquei rica. Tava tomando vacina? Pelo amor de Deus, o Lincoln falou que sonhou comigo. Eu falei, gente, espero que eu estava lá tomando vacina, né? Ficando milionária, tipo de patinhas, assim, tô brincando. Preferia estar viajando, gente, né? Mesmo com pouco dinheiro, eu preferia estar viajando. Então, só um adendo aqui em relação a se libertar do passado. Eu prefiro ressignificar o passado. Que esse é o lugar, né? É mudar a lente que a gente olha para o mundo. Né? Com isso a gente ressignifica, né? Tudo aquilo que a gente vê, como a gente vê, como a gente percebe o mundo. Né? A gente modifica a nossa subjetividade como sujeito. Né? No momento presente não há sofrimento, só alegria. Se existe qualquer tipo de problema em nossa vida, isso significa que, na verdade, nossa mente está presa ao passado. E somente o amor nos liberta do passado. Mas como amar quem não nos amou? Ou amou
que é muito importante, mas não do jeito que queríamos. A libertação ocorre através do perdão e da gratidão. E isso somente é possível quando aceitamos e compreendemos, quando nos movemos em direção àquilo que ainda não aceitamos em nossas relações familiares, em especial com a nossa mãe e com o nosso pai. A reconversão da distorção da energia vital, que é a sexualidade, que a gente falou desde o começo, passa pela harmonização com pai e mãe. Dentro desse jogo do qual escolhemos fazer parte nesse plano, eles são peças fundamentais. Eles são verdadeiros portais de estruturação da consciência humana. Dentro de tudo isso que foi falado nesse trecho, o que para mim é o mais importante, que foi um dos grandes aprendizados que eu tive, né, na minha análise, né, foi compreender que às vezes a gente fala assim, a minha mãe não cuidou de mim, né, a minha mãe não foi a mãe que eu precisava que ela fosse. Então esse é o ponto. Muitas vezes os pais eles podem fazer de tudo, e eu me vejo hoje nesse lugar, né, como mãe. A gente faz de tudo para aquela criaturinha conseguir ficar feliz, ficar satisfeita. Mas cada indivíduo, cada sujeito tem um buraco maior ou menor de carência, de necessidade de afeto, de necessidade de receber atenção, de necessidade de receber carinho, né? E hoje eu acredito que cada um de nós já nasce com essa necessidade específica, individual. Então, muitas crianças, e eu fui uma dessas crianças, né, tinha uma necessidade de atenção, talvez por ser leonina, ajudou bastante, né? Tinha uma necessidade de atenção gigante. Jamais nenhum pai ou mãe conseguiria suprir o que eu precisava. E isso me frustrou muito. Então eu tive uma percepção de uma criança que não tinha atenção suficiente. Tudo bem que tem um lado verdadeiro, porque eu sou a terceira. E os terceiros geralmente eles se criam, né? Então, eu sou uma terceira, meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos, então assim, tem muita coisa que de fato, né, assim, a gente acabou tendo um olhar talvez com menos intensidade do que a gente precisava, do que a gente gostaria, mas tudo foi como precisava ter sido para que a gente se formasse como a gente precisava se formar para encarar a vida. Então hoje eu consigo ter esse olhar. Hoje eu consigo ver que em algum momento eu tive escolhas, né, do que fazer com esse buraco, né? De sair do lugar da criança ferida, da criança que é frustrada porque não recebeu todo o amor do mundo que queria e que era maior que qualquer coisa possível, porque eu idealizava o meu pai e minha mãe, né? Eu achava que eles tinham que ser perfeitos, e eu achava que eles tinham que ser só meus. E eram 4 criaturinhas, né? Então era impossível eles conseguirem fazer esse papel, né? E para alguns, né, tudo bem, né? Assim, doeu, mas vamos embora, né? Para mim não. Para mim era uma necessidade importante. Eu precisava de mais atenção, né? E eu acabava buscando em outros lugares, né? Eu sempre tive uma rede de amigos muito grande. Eu adorava ir para a casa das famílias dos meus amigos, né? Eu vivia, aliás, na casa das famílias dos meus amigos, porque para mim uma família só não bastava. Eu precisava de várias famílias, de tão grande que era a minha necessidade, a minha carência, né? Só que hoje eu entendo que era uma coisa minha, né? Não foram os meus pais que falharam do jeito que eu sempre julguei por muitos anos, né? Fui eu que tinha uma necessidade que ninguém era capaz de suprir, só eu, né? E aí, como adulta hoje, eu consigo enxergar isso. Eu consigo ter essa empatia com os meus pais. Eu consegui acessar esse lugar, mas tudo isso é muito recente. E eu tenho 42 anos. Então não foi um caminho fácil. E essa tomada de consciência foi muito recente para mim, né? Então, vamos ser generosos, gentis conosco nesse processo, mas trazer para a consciência de que existe um buraco ali que é nosso, que a gente é adulto, não é culpa dos nossos pais. Eles fizeram o que eles podiam fazer com o que eles tinham, inclusive com as informações que eles tinham, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eles não tinham noção de nada disso que eu estou trazendo aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esses vídeos também não tinham, né? Lincoln, aí o buraco é mais embaixo. Vamos continuar, porque assim, o livro vai trazendo isso, tá? O Lincoln está perguntando de onde vem essa necessidade, por que isso acontece. Isso daqui ele vai explicar ao longo, tanto que a gente tem exercícios que esse livro vai trazer
para tentar justamente acessar isso. Você vai ver, a sua pergunta é muito bem-vinda porque é o próximo passo. Inclusive, eu vou gravar um vídeo, mas eu vou gravar separado, que é uma atividade para você acessar esse lugar, tá bom? Mas vai vir, porque é exatamente, é importante a gente entender de onde vem essa necessidade, né? Qual é o seu buraco? O que te falta? O que você busca, né? E como que tá assim, e sentir esse papel da mãe, do pai dentro da gente, né? Porque uma relação saudável com pai e mãe é quando a gente consegue introjetar a função materna e paterna. E com isso a gente deixa de achar que precisa do pai e da mãe. A gente não precisa, como adultos, a gente não precisa de pai e mãe. A gente é grato, a gente ama, a gente respeita, a gente gosta de estar junto com eles. A gente gosta de tê-los quando a gente está mais fragilizado ou quando a gente quer celebrar, mas a gente não precisa, não é uma necessidade. Necessidade de pai e mãe é para quando a gente é dependente, quando a gente não tem autonomia, quando a gente não tem capacidade de ir para a vida sozinho. É muito nocivo quando a gente, na vida adulta, acha que precisa de pai e mãe. Porque a gente sufoca esse pai e mãe, e esse pai e mãe vai aceitando e vai deixando de viver a vida dele. E continua cuidando da gente como se a gente fosse criança. Perceba isso. Então não é bom nem se desvincular totalmente por conta de raiva, de culpar, de não sei o que, mas também tem o lado nocivo daquele que não se desvincula, né? E que muitas vezes acaba justamente tratando os seus cônjuges como pai e mãe. Porque ainda se vê preso na necessidade de ter essa figura suprindo as suas necessidades, de cobrir essas carências infantis. Uau! Gente, é muita coisa. Vamos lá. Não para, não para, não para. Essa parte aqui é bem interessante. Bom dia, Margot. A entrada do espírito no corpo é um grande desafio, porque ele sente a limitação da matéria. A expressão do espírito é ilimitada, mas o corpo tem limites. Por isso, nos primeiros estágios da construção do ego, a entidade recém-encarnada no corpo deseja controlar o mundo. E como ela tenta fazer isso? Controlando a mãe. Pois para a criança, a mãe é o mundo. Mais cedo hoje, Margot, não sei do que você está falando. Você está falando daqui? Aqui começou às 7, tá bom? Deseja controlar o mundo. E como ela tenta fazer isso, a criança, né? Ela tenta fazer isso controlando a mãe. Pois para a criança, a mãe é o mundo. É a mãe que dá o leite. A criança tenta dominar o amor através do leite. Ela tenta dominar o mundo, se esforçando para receber amor através do leite. E se esse amor não vem, ela chora, grita e sofre. Então, aos poucos, ela vai percebendo que não consegue dominar o mundo, que não consegue dominar a mãe. Tá gatona hoje? Pois é, hoje até fiz uma produção, é que eu vou sair daqui, eu tenho que sair. Mas tem um lugar em mim que queria se arrumar também, viu, Margot? Porque sabe que tem dia que você fala, gente, acho que eu vou fazer dessas lives tipo missa, sabe? Porque você se arruma só pra ir pra missa. Então, porque nessa situação que a gente não sai, né, fica de pijama só, né, acaba com a autoestima de qualquer um. Então eu dei uma arrumadinha, assim. Obrigada que você reparou. Então, aos poucos, ela vai percebendo que não consegue dominar o mundo, que não consegue dominar a mãe. E desenvolve um sentimento de impotência. Esse sentimento acaba se transformando em inadequação, insegurança e sentimento de não pertencimento. Isso tudo faz parte da formação do ego e da personalidade do ser humano. Esse processo ocorre com todos nós. Cara, isso que eu acho tão importante, né? Essa questão da criança tentar dominar, ela quer dominar o mundo, né? Na verdade, ela é o mundo, ela com tudo, ela é uma coisa só. A criança, quando nasce, ela não tem a percepção do self,
né, do indivíduo que ela é. Ela vai aos poucos percebendo que ela é um indivíduo, né? Então, no começo, ela, o peito, a mãe, o leite, o ambiente, tudo aquilo é ela, né? E ela quer integrar tudo isso. E o primeiro lugar onde ela tenta fazer com que seja integrado é a mãe. E é isso, é muito doido, como mãe eu falo, assim, e tem estudos que mostram que as crianças que mamam muito, ali você já percebe uma criança que tem uma necessidade maior de atenção, de carinho. Só que o que a gente faz com essa criança que mama muito, que mama te machucando, né? Muitas vezes algumas mordem, outras não. Você acaba, justamente essa criança que tem essa voracidade vital é a que é mais bloqueada, né? E aí a gente vê as consequências. Porque são crianças que normalmente vão ficar mais você percebe problema de autoestima, você percebe que elas vão ter uma carência maior, né? Essa inadequação, esse sentimento de nunca pertencer, né? E é culpa da mãe? Não, né? Eu sou mãe, eu amamentei. Gente, não é romântico, sabe? Amamentar é assim, a narrativa é muito bonita, a função é muito bonita. É uma honra poder amamentar, é uma bênção, porque nem todas conseguem. Mas em muitos momentos é extremamente, como fala, exaustivo, né? E machuca dependendo da criança. Então eu passei por isso. Eu sei o quanto é difícil não negar o peito em alguns momentos, né? Eu, quando eu amamentei o meu mais velho, eu fiquei com os dois seios sangrando, né? Porque ele me machucava muito. E eu acabei cortando a amamentação com ele aos 8 meses. Com o Gabu eu fui até os 2 anos, com o Rafa não consegui, porque machucava muito, né? Então eu percebo hoje no Rafa, porque eu neguei, porque estava me machucando. Era extremamente doloroso, era extremamente estressante. Ele puxava, né? Não dava mais. Mas eu percebo que teve sim sequelas em relação à autoestima dele, né? E outra coisa que eu falhei, né, e que eu conto isso para todo mundo, porque na época eu não tinha menor conhecimento, isso foi em 2011, né? O Rafa não dormia. Ele não dormia, simplesmente ele não dormia. Nem de manhã, nem à noite. Agora imagina o que é você amamentando, você se recuperando de uma cesárea, porque eu acabei tendo que passar por uma cesárea, né? Eu queria parar igual índia, mas não deu muito certo. E de repente ele não dormia. Então o que eu fazia muitas vezes? Eu estava tão extasiada, assim, tão exausta, que eu deixava ele chorando. Por mais tempo do que seria o saudável, que hoje eu sei. E na época eu não sabia. E isso também é um abandono, né? Ainda mais para aquele ego, que é um ego que desde o início demonstrou que precisava de acolhimento, precisava de muito acolhimento. E eu não dei tudo aquilo que ele precisava. Hoje, se eu tivesse um bebê como ele, eu faria tudo diferente, porque eu teria essa consciência, né? Mas ele está em análise, porque realmente ajuda muito, né? E ele, depois que ele começou, ele fez um tempo de análise e em 2 meses a gente percebeu mudanças assim absurdas no comportamental do Rafa, né? Exatamente, Malu. É muito complexo. Então, vamos ter esse olhar e dá para reparar, que eu acho que é o mais importante a gente ter essa consciência. Dá para reparar. Muitas coisas é possível com trabalho terapêutico, analítico, né? Tanto em relação a nós quanto em relação à criança, muitas vezes, conseguir uma reparação disso, né? Para que esse buraco seja cada vez menor. Mas que a gente saiba que ele sempre vai existir, né? Vamos lá, que temos 5 minutos aqui. Tá. Com o passar do tempo, somos desafiados a ativar outros núcleos do ego e da personalidade. Então, começamos a conquistar segurança e a sentirmos que pertencemos. Isso ocorre se a nossa mente não ficar completamente fixada na ausência da mãe, porque se assim for, carregaremos essa sensação de impotência, que é onde nasce a inveja, o ciúme, a falta de autoconfiança e etc. Em outras palavras, é de onde nasce a falta de mãe dentro de nós. A mãe, portanto, é o primeiro portal de estruturação da consciência,
O segundo portal é o Pai, pois ele é reconhecido mais tarde. O terceiro portal é Deus, que geralmente é uma projeção dos pais, uma representação mental. Esses são os três portais que estruturam a consciência, por meio dos quais podemos descobrir a nossa verdadeira identidade, que é divina. O sagrado feminino, o sagrado masculino e a força neutra que equilibra os dois. A divina trindade habita em nós. Isso é muito bonito. Quando esse triângulo é construído perfeitamente, ou seja, quando você se harmoniza com essas três forças, a purificação se completa e você pode se tornar um canal puro da expressão da consciência divina. Portanto, todo o trabalho de cura se inicia com uma investigação sobre como está a sua relação com a mãe, pois ela é o portal número 1. Ela foi o vínculo que trouxe você para esse planeta. Olha a importância do feminino, né? A relação com a mãe é um instrumento de aferição tão preciso quanto a sexualidade. Depois do portal da mãe, o portal do pai vai sendo acordado aos poucos, de acordo com o desenvolvimento do ego. Porém, se você sente ou deduz pelos sintomas da sua vida que o portal mais desarmonizado é o pai, é possível iniciar esse trabalho de cura por ele, pois um portal conduz ao outro e vice-versa. Estamos integrados, masculino e feminino. Não há separação. Não há separação. Mas, independentemente de qual portal você esteja precisando trabalhar, o remédio é o mesmo: perdão e gratidão. Para isso é preciso compreender exaustivamente a sua relação com essas figuras que fizeram parte da sua formação e liberar os sentimentos negados que sustentam a identificação com a criança que acredita não ter sido amada na infância. Uou, né? É exatamente isso. Então, precisa ter esse trabalho de olhar para a relação que vocês têm, que nós temos com as nossas mães e com os nossos pais, principalmente com essas relações. Né? Tentar trabalhar a possibilidade de ter um olhar mais empático, um olhar mais humano. Entender que eles, muitas coisas que eles fizeram, que a gente os julga por isso, eles fizeram como homem e mulher que são. Mas a gente não tem nada a ver com isso. Né? A nossa relação é filho, mãe, filho, pai, filha, mãe, filha, pai. Né? Não homem, mulher e filho. Né? Precisa ter essa separação, entender que a mesma mãe é mulher. O mesmo pai é homem. São coisas distintas, são funções distintas. As funções que a gente precisa integrar em nós, bom dia, Ellen, linda. As funções que a gente precisa integrar em nós são a paterna e a materna. Não é o homem e mulher que foram os nossos pais, os erros que cometeram, porque um traiu, porque o outro não sei o quê. O que vocês têm a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Nada. Quem somos nós para julgar? Qualquer pessoa, a começar pelos nossos pais, como homem e mulher, né? Pode existir sim uma insatisfação, pode existir sim, mas ela fez aquilo e me machucou, tudo bem. Senta e conversa, somos adultos, né? A minha mãe tá cansada de receber o WhatsApp meu perguntando: mãe, quando eu tinha 5 anos, quando a gente falou todo dia, quando a gente brigou, eu tô há anos atrás da minha mãe buscando esse diálogo. Porque eu sei hoje que eu preciso dessas informações. Muitas ela nem tem, ela dá risada. Ela falou, só você para fazer essas perguntas. Mas eu faço essa investigação. Né? É necessário que a gente faça essa investigação de como está a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai. É daí que começa o processo de cura. Não existe outro caminho. As pessoas fogem disso. Porque é aí que dói. Né? Eu estou me autoconhecendo. Tá, e como que é a sua relação com a sua mãe? Não falo com eles. Não dá para começar. Né? Não dá para começar. A gente se conhece a partir das nossas raízes. Né? Você não consegue entender uma planta se você não entende como que as raízes dela se desenvolvem. Né? Como que esse solo foi nutrido. Nós somos a natureza. Se a gente observar a natureza, a gente vai saber muito sobre como a gente se curar. Como que a gente pode se nutrir.
como que a gente pode resgatar a nossa capacidade de florescer, né? E são as raízes. Sem raiz, nada brota, né? Então é isso. Vamos falar sobre isso. Amanhã a gente vai falar sobre o processo de cura, né? E depois vai ter um exercício para abrir o portal da mãe, que tá aqui, ó. Super bonitinho. Esse exercício eu não vou fazer na live, eu vou fazer um vídeo bacana. E vou colocar no YouTube, tá? Depois eu vou colocar só um trechinho, provavelmente, né? Aqui nas outras redes sociais. E aí vocês vão no YouTube para ver, tá? Provavelmente eu devo gravar amanhã ou depois de amanhã, né? Esse exercício para abrir o portal da mãe, tá bom? E amanhã a gente vai falar de como fazer esse processo de cura, tá? Ah, lindona, de nada. Gente, foi ótimo. Hoje eu tô mega iluminada aqui no meu cenário improvisado, né? Mas amanhã espero que estarei no meu cantinho, que eu sinto falta, né? Para poder falar mais uma vez com vocês aqui às 7 horas da manhã sobre esse processo de cura, né? De pai e mãe, tá bom? Para que a gente realmente consiga ressignificar esse passado e trazer no presente novos afetos, novas maneiras de olhar para tudo isso e novas maneiras de olhar para os nossos pais, né? Que é libertador. Ellen, vai estar gravado, tá? Hoje o Instagram, graças a Deus, não me derrubou. Te amo, Instagram. E vai estar gravado aqui no IGTV e vai estar também no Facebook e também no YouTube, tá bom? Aí você assiste, tá bom? E aí amanhã você volta, tá bom? Adorei te ver aqui, saudade de você, querida. É isso, amores. Ótimo dia, né? Reflitam sobre os seus relacionamentos com pai e mãe, né? Traz isso pro coração, traz aqui, tá? E se tiverem a possibilidade, se eles estiverem vivos, manda uma mensagem, conversa com eles. Ai, gente, me dá vontade de chorar agora, porque eu tô com saudade dos meus, né? Faz um tempinho que eu não vejo os dois. Ai, é isso. Amo vocês, pai e mãe. Muito, muito, muito. Vou até ligar pros dois. Beijo grande, gente. Ótimo dia. E até amanhã, 7 horas da manhã, para falar sobre como fazer esse processo de cura. Algumas possibilidades, existem muitas, além do que eu vou trazer, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Agora desligar aqui que eu esqueço. Tchau, tchau, Facebook.